Olá, que bom estar com vocês juntos a bordo. O programa de hoje vai nos levar à deslumbrante Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O São João está chegando, você já sabe onde vai festejar? Veja as diferenças dessa festa em cada região do país. Continuando o nosso giro pela história das Olimpíadas, o destaque hoje é a superação de limites. Vamos saber também um pouco mais sobre o combate ao Aedes aegypti. Veja por que a compra antecipada da passagem traz mais conforto e tranquilidade à sua viagem. O papo de hoje é com a dupla mineira que conquistou o Brasil com seu jeito diferente de fazer música. Quem viaja sempre tem história para contar. Aperte o cinto e ajeite a poltrona, que o Juntos a Bordo TV está começando. Nós fomos para a Chapada dos Veadeiros, ali no Planalto Central, onde tem uma vegetação única, né, como se fosse uma savana tropical. Nós saímos de São Paulo, rodoviária Tietê, e fomos para Brasília, né? E chegando em Brasília, o receptivo nos recebeu e nos levou até Cavalcante, onde nós começamos toda a atividade de ecoturismo. Há trilhas em todos os níveis, básico, médio e trilha mais complexa, mais pesada, né? Então você vê a vegetação do Cerrado, que é riquíssimo, né? A vegetação única, é endêmica. Se você vê um complexo de cachoeiras, eu nunca tinha visto tantas cachoeiras tão próximas da outra, né? Cada uma mais bela do que a outra, né? O que eu achei mais exuberante, mais bonita é a Rei do Prata, do Rio Prata. Essa foi a mais bela, mas tem também a cachoeira Santa Bárbara, que também é bastante conhecida e muito bonita. As águas são limpas, a temperatura realmente não faz muito calor, a temperatura praticamente a temperatura ambiente, né? As águas são esverdeadas e de acordo com o solo e com a pedra você vê a cor da água. Se você quer fazer um passeio com a família, você pode ficar numa das cidades, um povoado, São Jorge, ficar em Cavalcante ou ficar em Alto Paraíso, você pode fazer aquilo que a gente chama de bate e volta. Vai a uma cachoeira de carro e volta de carro. Ou você pode fazer um trekking, ficar acampado, fazer um acampamento selvagem próximo à cachoeira e de lá que você sai para os passeios. A preservação, a limpeza, ela é como se estivesse sendo visto pela primeira vez. O que é rico na Chapada é a cultura, entendeu, gastronômica, que a gente vai ter acesso à gastronomia do quilombola, que ainda é preservada até hoje. Pois é, a região guarda sabores únicos. A culinária goiana é rica e diferenciada. Piqui, guariroba e baru são alguns frutos típicos do Cerrado e estão presentes em várias receitas. Arroz com piqui, galinhada, matula, angu de milho verde, arroz com suã e leitão à pururuca são alguns dos pratos típicos mais procurados, além do tradicional empadão goiano, um dos pratos mais conhecidos do Centro-Oeste. Na década de 70, fui muito frequentado por pessoas místicas, né, por comunidades místicas que acreditavam que lá era o centro do misticismo no Brasil, até da chegada de discos voadores, existe isso. Tanto é que existem dois pontos cruciais naquela região, que é o Jardim de Maitreya, tem uma grande quantidade de buritis, que o buriti representa o cerrado onde existe água. E o paralelo 14, que também passa naquela região, um local também bem fotografado e bem frequentado pelos místicos, que, de acordo com os místicos, ele, paralelo 14, tem a ligação diretamente com o Machu Picchu. É um atrativo que também tem muita visita ao Vale da Lua, né? Que é um local que se assemelha ao piso da Lua. Que a cidade vive em torno desse misticismo. Eu acho que vale a pena você que está passando pelo Centro-Oeste, dar uma passada, entendeu? Alto Paraíso, dar uma passada em Cavalcante, para ter a oportunidade, né, de vivenciar essa experiência que é estar num paraíso ainda preservado.
programa anterior, iniciamos uma série especial sobre as Olimpíadas. Já contamos um pouco da história dos Jogos e algumas curiosidades sobre o evento. Espera, você sabe que as Olimpíadas de 2016 acontecerão no Rio de Janeiro, não é? De 5 a 21 de agosto ocorrem as Olimpíadas e de 7 a 18 de setembro as Paralimpíadas. Se tem uma coisa que os Jogos ensinam a cada edição é sobre a importância do espírito olímpico, que não é nenhuma entidade ou força transcendental, mas uma lição de vida que envolve superação e excelência. A excelência no esporte tem a ver com dar o seu melhor, ser exemplo e meta para os demais e, claro, ser ético. Já a superação, quantos exemplos incríveis temos para mostrar. Quem viu a cena ao vivo ou na TV nunca esqueceu a maratonista Gabriela Andersen nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles. Gabriela cambaleou nos últimos 200 metros da prova, desidratada, desorientada e levou 10 minutos para cruzar a linha de chegada quando caiu nos braços dos médicos. Já recuperada, ela disse que não podia desistir, pois essa seria provavelmente sua última oportunidade olímpica devido aos seus 39 anos. Outra cena inesquecível aconteceu em 1992 em Barcelona. O grande favorito na prova de corrida dos 400 metros era Derek Redmond, mas uma lesão logo após a largada fez com que ele parasse de correr. Mesmo com dor e vendo que todos os adversários já haviam concluído a prova, Derek continuou na pista. O público começou a incentivá-lo. Seu pai saltou das arquibancadas, abraçou o filho e o ajudou a terminar o percurso. Nesta prova, quase ninguém lembra quem ganhou, mas lembra deste feito. Coisas de Olimpíadas. Mas falando de quem ganhou e ganhou muito, vejam o caso de Michael Phelps. Quando criança, tinha hiperatividade e transtorno de déficit de atenção. Uma professora, certa vez, sentenciou que ele era um candidato a não virar nada na vida. Mas virou. Hoje é o atleta que mais ganhou medalhas olímpicas na história dos Jogos. E já que estamos esticando no quesito superação, o que falar das Paralimpíadas? Os primeiros Jogos Paralímpicos, sob esse nome, foram realizados em Roma em 1960. Desde então, são realizados a cada 4 anos. Mas a ideia de promover competições esportivas entre portadores de deficiência nasceu após a Segunda Guerra Mundial com o propósito de acolher e reabilitar o grande número de soldados feridos nos combates. Hoje, os Jogos Paralímpicos são o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral, além de deficientes mentais. 27 modalidades compõem o programa dos Jogos Paralímpicos, sendo que 2 irão estrear na edição de 2016, a canoagem e o triatlo. Além de modalidades adaptadas como o atletismo, natação, basquetebol e tênis de mesa, há esportes disputados exclusivamente por deficientes, como bocha, goalball e futebol de 5. O Brasil tem conseguido destaque nas últimas edições dos Jogos Paralímpicos. Em 2012, ficamos em 8º lugar. Logo depois, no Parapan de Toronto, em 2015, o Brasil conquistou o 1º lugar no quadro geral de medalhas, com mais medalhas de ouro que o Canadá e os Estados Unidos juntos. E olha, ainda existe quem duvide da capacidade deles. Vejam este vídeo. Acho que uns 15 ela chega. 25 não, né? Muito bom, não é? Se programe desde já para participar do maior evento esportivo do mundo. E no próximo programa, mostramos vários roteiros para aproveitar o Rio de Janeiro gastando pouco. Eu já tive dengue 2 vezes e só quem teve dengue sabe o quanto é ruim. Eu senti na pele.
Então é preciso que as pessoas procurem evitar, porque o mosquito está solto por aí. E não é porque eu não tenha tido cuidado com a minha casa não, porque eu sempre tive cuidado para que o mosquito não ficasse dentro da minha casa. E agora mais ainda, eu estou procurando ter mais cuidado ainda, porque o mosquito está voando por aí, ele está solto. Para você que está viajando, lembre-se que o mosquito pode viajar também. Nós vamos falar sobre dengue, zika vírus e febre chikungunya. 3 importantes doenças e 3 importantes ameaças sanitárias ao Brasil. Se você tiver um início de febre, manchas vermelhas no corpo, dores musculares, dores articulares, é uma suspeita muito forte que você possa estar com uma dessas 3 doenças. E o que fazer? Buscar imediatamente um médico, uma unidade de saúde, para que esse profissional possa diagnosticar corretamente e encaminhar a sua recuperação. Reforçando que essas doenças, dengue, zika vírus e febre chikungunya, são transmitidas pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti, já tão conhecido de todos nós brasileiros. Ele é bem conhecido de todos, mas sempre é bom reforçar os cuidados para combatê-lo. Estamos passando para as pessoas para que elas tenham cuidado com os depósitos, que nós chamamos de criadouros, que existem em seus quintais, nas áreas descobertas de suas residências, em bebedouros de animais, em resíduos como pneus, garrafas, latas, baldes. Esse controle mecânico é essencial, muito melhor do que o controle químico. O nosso produto não é mais um larvicida, ele é um hormônio que inibe o crescimento das larvas. Então, não mata de imediato. Por isso é que é necessário que as pessoas façam o seu dever de casa. Dentro de casa, fique atento à caixa d'água e à bandeja atrás da geladeira. Mantenha os ralos tampados e elimine a água dos vasos de plantas. E veja outras dicas do Diógenes. Eles têm uma particularidade muito grande. Eles gostam de ambientes úmidos e escuros. E uma casa ventilada, uma casa arejada, uma casa iluminada, evita 90% de ter o foco do mosquito. Isso aqui é importante que você saiba. Os mosquitos detestam aromas fortes. No caso aqui, nós temos a citronela, que tem um cheiro característico muito forte. Então a gente recomenda que as pessoas plantem nas suas casas a citronela, a alfavaca, o manjericão, a alecrim. Todas elas têm um cheiro forte e são repelentes naturais. Para tratar a cacimba, um dos métodos é o uso do peixe beta, porque eles se alimentam das larvas do Aedes aegypti e da matéria orgânica que tiver dentro da água. O método correto de acumular água de chuva é neste procedimento. A água cai na calha, passa pela tela e fica acondicionada nesse tambor com esta tela protegida. Com o mosquito, todo cuidado é pouco. Tem a dengue, tem a chikungunya, tem a zika, que você já sabe quais os problemas que causam com as mulheres grávidas. Então, vamos eliminar os criadouros, vamos eliminar os focos para que possamos controlar essas doenças. O mosquito realmente é uma grande ameaça, mas nós somos mais poderosos. Temos os instrumentos para controlá-lo e vamos fazê-lo. E uma boa viagem a todos. Olha só o que os amigos do Afrânio aprontaram para ele. Rapaz, a gente estava em Belo Horizonte com a turma de amigos e acabou resolvendo ir para a cidade histórica de Minas. Muito bonito, vale muito a pena conhecer, passar o dia passeando por lá. Em especial Ouro Preto, né? Que é uma cidade muito interessante, muito bonita e de um pessoal muito receptivo. Era uma turma de uns 4 a 5 colegas que estavam indo. E nisso saímos da rodoviária cedinho para ir conhecer a Ouro Preto, que todo mundo tinha curiosidade de conhecer, né? Tal. Lá chegando, a gente foi visitar um casarão muito interessante, por sinal. Nos receberam muito bem. Fomos convidados para almoçar, né? Lá, um verdadeiro banquete lá na hora. E conversa vai, conversa vem, a gente conversando com o pessoal lá. E sempre tem um gaiato na história, né? Nessas viagens, sempre tem um gaiato e sempre tem um prego
que é Pegue para Cristo, né? E eu fui o tal, né? E nessa história, né, fizeram lá um prato diferente, né? Bem legal, por sinal. E o colega foi avisar que eu passava a viagem todinha beliscando, né? Em hora beliscando alguma coisa. E o pessoal lá da casa, que recebeu a gente lá, ficou preocupado com essa história. Preparou uma panela grande, praticamente com o restante, com a sobra de todo o almoço. Bem, aí eu fiquei preocupado em como é que eu ia levar, como é que eu ia passar o dia todinho, o restante do dia, pela cidade, com a marmita, né? Durante o dia todo. E para não fazer um desfeito, eu acabei ficando com a marmita e levando uma grande parte da viagem. Eu andando com essa marmita, com a famosa boia fria durante a viagem todinha. E acabou que no final da noite, no final da viagem ao jantar, o pessoal brincando comigo, mas ainda acabamos todos jantando a sobra da marmita, né? E até hoje, quando a gente se encontra, os colegas, nas viagens que a gente faz, o pessoal sempre lembra dessa história e conta esse fato. Bem, e nessa história toda eu fiquei conhecido como marmita, né? Foi uma coisa interessante da nossa viagem e o que marcou muito. Correria de última hora não vale a pena. Sendo assim, na hora de viajar, comprar a passagem com antecedência significa economia de tempo e mais tranquilidade. Eu que viajo sempre, para mim é uma comunidade, porque eu em casa, eu compro pela internet, eu só tenho que ter o cuidado de chegar na rodoviária com um pouco de antecedência, porque eu tenho que trocar o voucher pela passagem, né? Eu tenho a segurança que eu vou ter a passagem de ida e de volta, né? Sem nenhum custo a mais, sem nenhuma despesa a mais por esse serviço. Quando eu compro a passagem antecipada, eu tenho um simulador na internet, sai no computador e sai o design à disposição das cadeiras dentro do ônibus. Então eu tenho a oportunidade de escolher. Quanto mais cedo eu comprar, mais cadeiras disponíveis, mais opções eu vou ter de escolher. E principalmente quando é feriado, né, ou datas comemorativas, que a gente tem que comprar com bastante antecedência, porque a procura aumenta, embora a frota aumente, mas a procura aumenta muito. E aí a gente tem que comprar para poder garantir logo a compra da ida e da volta. A passagem fica válida por um ano a partir da data da emissão. Se ele fez uma compra hoje e ele, por algum motivo, resolve não viajar, ele tem um ano para estar usando esse bilhete. E não são só os passageiros que se beneficiam. As empresas e os terminais rodoviários também, podendo se programar e atender melhor os passageiros. A venda de passagem antecipada é uma ferramenta muito importante tanto para o passageiro, quanto para as empresas de ônibus, quanto para os órgãos gestores. Para o passageiro, que pode adquirir a sua passagem antecipada no conforto da sua casa, pode vir ao terminal rodoviário ou pode receber essa passagem em casa. Várias empresas já dispõem inclusive desse tipo de serviço. Compra a passagem com antecedência, pode ser com até 30 dias de antecedência, você pode adquirir essa passagem. Chega ao terminal rodoviário preocupado apenas em viajar. O benefício para as empresas de ônibus é melhorar a sua programação de horários extras, de escala operacional, programando esses horários para atender aquela demanda prévia da venda da passagem antecipada. Tanto para os órgãos gestores, que também podem fazer essa programação junto às empresas operadoras, calculando a demanda existente no mesmo período do ano anterior, bem como os horários extras que serão necessários em função da abertura de horários das passagens antecipadas. Então, todos são beneficiados. Viu como é um bom negócio? Não corra o risco de ficar sem opções na última hora. Aproveite as vantagens da compra antecipada. Preciso te dizer o que acontece quando eu cheio de medo. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. Os irmãos Vitor e Léo formam uma das duplas sertanejas mais queridas da atualidade e com um estilo que mescla folk, pop, romântico e sertanejo. E estão hoje aqui batendo um papo com a gente. O DVD Irmãos é um DVD que traz muita novidade dentro daquilo que a gente já havia feito na nossa carreira. São 24 anos de carreira e 4 DVDs. Esse primeiro intimista, né, com a participação do público. A música Escuridão Iluminada, confiram. O clipe está no YouTube,
com a participação do Wesley. Eu adoro o Wesley, um grande amigo, um grande companheiro, um grande artista. Bom, é um DVD que traz muita coisa, muitas participações. A participação do Milionário Zé Rico, Milionário Zé Rico na música Estrada Vermelha, foi a última participação do Zé Rico. Depois ele veio a falecer, também uma música que marcou a nossa carreira, marcou o projeto, marcou o DVD. A gente está entrando com a próxima música de trabalho agora, Vai Me Perdoando. Vocês vão conferir também. Enfim, DVD Irmãos está aí. Privilégio estar aqui com vocês divulgando o trabalho. Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem. E vai lembrando que o ser humano erra também. A gente já fez uma mini turnê nos Estados Unidos. Na verdade, a gente canta para os gringos também, canta para o pessoal de lá, mas em maioria a gente tem brasileiros que moram lá, que acabam visitando o show e fazem uma conexão, uma ponte entre a saudade que eles sentem do país de origem, né, ao lugar que eles estão. Distantes da família, distante dos amigos, distante das suas raízes. A nossa música acaba fazendo essa conexão, é muito emocionante, tanto para nós quanto para as pessoas que estão na frente do palco. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão. O The Voice Kids é um programa que resgata muito daquilo que as pessoas estavam sentindo falta, as famílias, as casas, né? Ele leva para dentro da casa das pessoas o que as pessoas sentiam falta, que é aquela coisa mais pura, né? Apresentações mais espontâneas. Mostra que o Brasil realmente tem grandes talentos musicais. Um privilégio estar entrando nas famílias, nas casas das pessoas, levando tanta energia boa, tanta mensagem positiva. A bordo na estrada, um abraço para todos que estão viajando. Cuidado na estrada, boa viagem, vão com felicidade e sejam felizes aonde quer que estejam indo, né, Léo? A bordo na estrada, saúde e paz. Valeu. O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. Só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você, solta a voz, sofrerei demais. São João, uma das melhores épocas do ano. A festa homenageia 3 santos católicos, São João, São Pedro e Santo Antônio, e é sinônimo de alegria de norte a sul do Brasil. Mas sua origem é bem anterior ao cristianismo e está relacionada com o calor. Isso mesmo! As festas de junho são muito importantes na Europa e eram celebradas no hemisfério norte para comemorar a chegada do verão. Aqui no hemisfério sul, junho coincide com a chegada do inverno e com a colheita de grãos. O cristianismo mudou o enfoque e a colonização trouxe a tradição ao Brasil. Da miscigenação com índios, descendentes de africanos e europeus, nasceram expressões riquíssimas de nossa cultura, como cantorias de viola e cordéis, emboladas de coco e cirandas, xote, chachado e baião. Mas a verdade é que no Brasil as festas juninas precisam mesmo do plural, porque em cada região o tipo de colonização, a cultura e os recursos naturais fizeram uma festa cheia de peculiaridades e diferenças. Vamos começar pelo Nordeste. O São João é uma festa importante em todo o Brasil, mas no Nordeste é onde ela tem mais força. Além da fé, característica da região, o clima seco dá aos festejos a oportunidade de comemorar as chuvas que passaram e a colheita do milho, base da culinária junina. Além disso, estamos na Casa do Forró, música que mais anima um arraial. No Nordeste, as tradições portuguesas e francesas estão bem presentes com a fogueira, a quadrilha e as simpatias. As roupas são coloridas e o couro está muito presente nas sandálias e chapéus, representando o vaqueiro. As cidades de Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, onde a festa dura o mês de junho inteiro, são os destinos mais procurados. Mas em qualquer pedaço do Nordeste, nesta época, tem festa. No Sudeste, as festas juninas são mais conhecidas pelas quermesses. Os espaços são preparados para receber barraquinhas de jogos, pescarias, correio elegante e derruba-latas e comidas típicas.
Aqui, além dos tradicionais quitutes, a região abre espaço para os costumes modernos e não é difícil ver pizza, cachorro-quente e pastel entre as iguarias. O traje típico é de caipira, com chapéu de palha, camisa xadrez e calça com remendos. O ponto alto da festa é o casamento na roça. São Paulo e Belo Horizonte têm os festejos mais animados, mas no interior, com certeza você vai arrastar pé, principalmente no Vale do Paraíba paulistano, que cultiva forte tradição caipira. No Rio Grande do Sul, muito do tradicionalismo gaúcho e da imigração alemã acabam se misturando com costumes juninos. As festas têm um clima familiar e a gastronomia acompanha o que se produz na região com pinhão, quentão, bebida produzida a partir do vinho, o churrasco e o carreteiro. As meninas, em vez do vestido remendado, vestem a prenda, traje típico gaúcho com saia rodada e flor no cabelo. Na trilha sonora é comum escutar a vaneira, o chamamé e o próprio shot. O Rio Grande do Sul tem os festejos mais concorridos. São Borja e Sobradinho têm festas tradicionais, mas Bento Gonçalves e Gramado também se preparam especialmente para esta data. No Centro-Oeste, as festas juninas misturam tradições dos países da fronteira, especialmente o Paraguai. Além da quadrilha tradicional, dança-se o cururu, comum no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde violeiros se desafiam com rimas em dança de roda. Outro ritmo comum nas festas juninas é a polca paraguaia, dança típica em países vizinhos. Quem não podia faltar na festa também é a música sertaneja. O estado de Goiás é o berço de várias duplas sertanejas e o ritmo embala o São João por toda a região. Em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, acontece o São João tradicional do Pantanal com o arraial do Banho de São João. No norte, a festa típica é ofuscada pelo Festival Folclórico de Parintins, que ocorre no final de junho no Amazonas. A toada do Boi Bumbá é a música ouvida por todos os cantos e o povo se divide entre o caprichoso e o garantido. Na cidade de Belém, no entanto, a tradição da quadrilha deu origem a um dos maiores festivais do país. Na culinária, comidas que trazem a herança indígena como o tapioca e o tacacá. Você consegue imaginar melhor época para conhecer alguma dessas regiões? Alegria, fartura e fé vão lhe receber, seja qual for o seu destino. E se você conhece um São João bem bacana, envie a dica para o nosso e-mail juntos@abrace.org.br. Sua dica será postada em nossas redes sociais. Se programe para viajar no próximo São João e vá de ônibus. Nosso programa chegou ao fim. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima e boa viagem! Obrigada por sua companhia. Siga o Juntos a Bordo nas redes sociais. Realização: Abrate.